Abençoado, você sabia que a história de Mateus 24 não se trata de arrebatamento para o céu? E o tema do nosso estudo é: Mateus 24 não fala de arrebatamento. Mateus 24 não fala de arrebatamento. Abençoados, vamos entender o que diz Mateus 24. Porque ouvi um pastor ensinar que se trata de arrebatamento. Mas essa passagem toda não se fala de um arrebatamento para o céu, mas se trata de outra coisa. Ouça até o fim esse estudo, abençoados. Acompanhe com suas Bíblias, amém? Para que possamos entender realmente o que essa história se trata, amém? Vamos começar em Mateus 24, vou começar no 37 em diante, para que, se eu for falar esse capítulo todo, esse estudo vai ficar muito grande. Eu procuro não fazer estudo muito grande para que o abençoado possa entender realmente do que eu estou falando ali. Alguns estudos não tem jeito, tem que ser grande. Então, Mateus 24, 37 começa dizendo: e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. Até ao dia que Noé entrou na arca. Bom, vamos entender um pouco sobre isso aqui. Eles estavam levando suas vidas normais, né? Como diz a passagem, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, estavam levando suas vidas normais, né? Imagina Noé, o que ele deveria estar passando. Noé deveria estar pregando aquelas pessoas sobre Deus, sobre o arrependimento, sobre as transgressões deles. Assim como João, ele deveria ter dito: arrependam-se e voltem a Deus, nosso Criador. Mas, como vemos na história, eles não estavam nem aí para Noé. Eles estavam levando suas vidas normais, comendo, bebendo, casando, festejando, estavam levando suas vidas normais. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. O dilúvio, para quem estava esperando, veio percebido, com visível aparência, mas para aqueles que não queriam ouvir Noé, que não estava acreditando no que Noé deveria estar falando, veio sem que eles percebessem. E como diz a palavra, e os levou a todos. Isso é uma comparação, como seria o dia, né? Dia do Senhor, como a Bíblia diz. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Yahushua estava aqui na terra, né? E estava falando, estava avisando a eles que viria uma grande tribulação. Eles quem? Aos israelitas e judeus. Yahushua estava avisando a eles. Assim será como o dia de Noé. Se vocês não ficar preparado, ficar aí despreocupado, distraídos, não ouvir o que eu estou falando, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no dia de Noé. Noé falou, ninguém deu ouvido. O dilúvio veio e levou a todos. Então, se vocês não prestarem atenção no que eu estou falando, vocês vão ser pegos desprevenidamente. É isso que Yahushua estava falando, né, para os israelitas, para os judeus. E ele começa a dizer para eles: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Será levado um e deixado o outro. Levado para onde? Eu ouvi um pastor dizer que se tratava de arrebatamento, que um seria levado, seria arrebatado, o outro ficaria. Mas não é isso que a palavra está dizendo, abençoados. Um seria levado. Se trata da perseguição romana contra os judeus, que viria contra eles naqueles dias. Amém? Um seria levado pelos soldados. Amém? O outro ficaria. Mas por que um seria levado, o outro ficaria? Vamos continuar aqui a história para a gente poder entender essa história. Estando duas moendo no moinho, observe que Yahushua usou 2 homens e agora vai usar 2 mulheres, né? Isso significa que isso aconteceria a todos. Isso aconteceria a todos. Então, estando 2 mulheres moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Agora vamos entender por que um homem e uma mulher seria levado e um homem e uma mulher seria deixado. Assim aconteceria com muitas pessoas. Muitas pessoas seriam levadas e muitas pessoas seriam deixadas, né? Vamos entender agora, levada para onde? Para os cativeiros romanos, abençoados. Amém? A que foi deixada é a que se apostatou da fé. Porque essas coisas estavam acontecendo no fim dos dias do pacto da lei. Não é dos nossos dias, não virá para os nossos dias. Essas coisas já aconteceu. Estava acontecendo essas coisas naqueles dias. Quem adoraria o imperador, quem adorasse o imperador como Senhor, ia ficar livre. Quem o recusaria seria levado para o céu, como diz esse pastor que eu ouvi, como diz os evangélicos. Não se trata de arrebatamento para o céu. Seriam levados para os cativeiros romanos. Segundo a história, morreram mais de 1 milhão de judeus. E os sobreviventes, que eram chamados de rebeldes pelos romanos, foram levados a cativeiros romanos para serem escravizados.
Amém? Por isso que eu gosto sempre de unir, quando se trata dessa história do templo, a história da volta de Cristo. Eu sempre gosto de juntar a história com a história bíblica com a história secular. A história secular diz que morreu mais de 1 milhão de judeus. Os sobreviventes, que eram chamados rebeldes, pelos romanos foram levados para serem escravizados nos seus cativeiros. Amém? E houve uma rebelião dos judeus contra os romanos. Esses que fizeram rebelião foram chamados de rebeldes pelos romanos. Esses que foram caçados. Como a incitação deles era a religião, era o templo, então o templo foi, o alvo principal dos romanos, para acabar de vez com aquela crença. Por isso que Cristo já tinha predito que não ficaria pedra sobre pedra, tudo seria derrubado. Amém? Então você junta a história bíblica com a história secular e você vê que tudo se encaixa. Não há imperfeições na graça de Deus. Amém? Mas o que temos que entender dessa história é que muitos judeus não aderiram à guerra. Esses não eram chamados de rebeldes. Esses, por medo da morte, apostataram da fé judaica, que seguiam, e foram deixados livres para fugir. Por isso hoje a gente vê muitos judeus. Se todos tivessem sido exterminados naquele dia, não haveria mais judeus, não haveria mais essa nação. Então você sabe que muitos apostataram da fé, muitos não aderiram, essa guerra contra os judeus, contra os romanos, com medo da morte. Amém? E Timóteo fala sobre esse respeito. 1 Timóteo 4, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Timóteo é bem explícito quando diz nos últimos dias. Está se referindo a esses judeus que se calariam diante do imperador. Os últimos dias em que ocorreram esses episódios da invasão romana, liderada pelo comandante Tito, filho de Vespasiano, em Jerusalém. Entraram, destruíram toda a cidade, botaram fogo em tudo, entraram no templo, quebraram, destruíram todos os utensílios usados para adoração dos judeus, destruíram o templo, botaram fogo em tudo. Esses últimos dias, e qual Timóteo está falando, se refere também à história que está em Mateus 24. Mateus 24, 42 continua dizendo: e Alcha os alertando sobre essas coisas. E Alcha está alertando eles sobre essas coisas. Vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Muitas vezes temos que ler a palavra e prestar bastante atenção no que está escrito ali, para poder fazer uma boa interpretação da palavra. Isso se chama perfeita hermenêutica. Essa passagem nos mostra mais uma vez
porque o Yahshua, já Cristo glorificado, que ele já veio. E muitos evangélicos ainda o esperam. O próprio Yahshua diz: vigiai, porque vocês não sabem a hora que há de vir o vosso Senhor. Se referindo na segunda pessoa dele, o Yahshua espiritual glorificado. Amém? Significa que quando essas coisas estiverem já acontecendo, seria a hora em que ele viria. Seria a hora da sua segunda vinda, da sua segunda parousa. E isso aconteceu em 70 DC. No episódio da invasão de Jerusalém, da queda do templo, foi o mesmo dia em que Yahshua voltou, em que já Cristo glorificado. Quando Roma invadiu ali Jerusalém e destruiu o templo, o qual o próprio Yahshua diz que não ficaria pedra sobre pedra, tudo seria derrubado. Amém? Mateus 24, não li todo, para que o estudo não ficasse muito comprido, mas todo Mateus 24 não está se referindo a um arrebatamento para o céu. Amém? Pelo menos na minha Bíblia não está escrito nem arrebatamento. Algumas podem até estar escrito, não sei, mas não significa para o céu. Significa levado, né, aos cativeiros romanos, levado a serem escravizados pelos romanos. Amém? Fico por aqui. Espero que tenham entendido. Ouça várias vezes aí para entenderem melhor. Acompanhe com suas Bíblias. Amém? Fico por aqui. Muito obrigado. Se não são inscritos, se inscrevam. Se estão me vendo pela primeira vez, se inscrevam. Se já são inscritos, compartilhem nosso vídeo para mais pessoas. Convide mais pessoas para se inscrever no nosso canal. Não esqueça de dar o like. Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.